Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre as doenças da alma. Na aula de hoje vamos falar sobre ansiedade. E para falar desse assunto tão atual, já vamos trazer o pensamento do Mestre dos Mestres, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no Evangelho segundo Mateus, o Cristo nos ensina: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia as suas dificuldades. E aqui nós paramos para refletir, né? Será que nós não devemos nos preocupar, ter previdência, melhor dizendo, com a nossa vida, fazer as nossas programações, planejar? Será que é isso que o Cristo está nos ensinando? Logicamente não, né? Mas Jesus está pedindo para que possamos refletir na nossa inquietação. Pois nós nos inquietamos, como ele nos diz, pelo dia de amanhã. E como espírito e somos, Jesus vem nos ensinando e o amanhã depende do hoje. E a vida é o aí e agora. E o amanhã dependerá do que nós realizarmos hoje. Como espírito, nós devemos viver o momento, pois o momento é importante para nós. Devemos sim ter planos, devemos sim realizar os nossos planos, ter a nossa previdência, a nossa programação, o nosso planejamento. Mas como espírito, nós deveremos entender e compreender. E a oportunidade é aí e agora. Muitas vezes nós estamos em um local, em uma reunião ou uma conversação com os amigos, e muitas vezes o corpo está ali, pois a mente está divagando, está preocupada com o que vai fazer depois de sair dali, está preocupada com o que vai acontecer. E aí o Cristo vem trazendo para nós esse ensinamento. O quanto ansiosos somos, o quanto inquieto nós somos. E isso provoca distúrbios, provoca doenças na própria alma. Vamos prosseguir para que possamos entender esse assunto. A benfeitora, no livro O Homem Integral, irá dizer para nós: ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. E a benfeitora vem trazendo essa verdade. É só nos observarmos o mundo hoje. A ansiedade, a afobação, o querer as coisas prontas, imediatas, isso faz parte da conduta hoje dos seres estão reencarnados aí, todos nós, né? E devemos parar para pensar, como nós falamos, puxar o freio de mão, pois um psiquiatra, Augusto Cury, nos diz que a atualidade, né, a humanidade está no spa. E quando Augusto Cury nos traz essa informação do spa, né, não é que ninguém vai ficar ali no regime, não é isso, mas ele nos diz que nós estamos uma síndrome do pensamento acelerado. E aí essa síndrome do pensamento acelerado, nós queremos tudo para agora, e as coisas aconteçam no nosso momento, e aí é onde acontece a enfermidade, a ansiedade, o desequilíbrio no psíquico, no emocional e, consequentemente, no físico. Porque aí o corpo perispiritual e o corpo físico, biológico, é bombardeado por o imismo
da própria influência mental, né? Onde materializa através desse químico, adrenalina, serotonina e muitas outras componentes químicos catalogados pela ciência hoje moderna. Vamos trazer então mais uma informação da mentora Joana de Ângelis no livro O Homem Integral. Ela nos diz assim: ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Então a ansiedade, né, ela tem manifestações naturais, como nos diz a benfeitora. É natural nós estarmos ansiosos dentro de uma atitude, de uma expectativa equilibrada, quando nós aguardamos, por exemplo, uma notícia esperada, quando nós estamos aguardando uma presença, alguém vai chegar, quando nós estamos aguardando ali uma resposta, uma conclusão de alguém e está ali para nos apresentar. Isso é perfeitamente natural, né? Essa adrenalina no corpo, né? Para deixar o corpo ativado, alerta. Mas quando isso extrapola, aí isso vai entrar em desequilíbrio, aonde é a patologia, a enfermidade da alma. Vamos prosseguir, ela vai nos dizer mais adiante no mesmo livro, O Homem Integral. Então ela nos diz assim: ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física em grave danos para a vida. Então aí entra a enfermidade. Quando o ego, o espírito encarnado, começa a ficar ansioso, né, dentro desse distúrbio, ou seja, a respiração, a questão do organismo físico começa a ser bombardeado por pensamentos, desequilíbrio, em desalinho esses pensamentos, o emocional começa a se manifestar através do sistema nervoso, em total desequilíbrio. E aí nós devemos parar para meditarmos. O porquê isso está acontecendo comigo? Muitas vezes nós não temos uma resposta lógica, porque é inconsciente. São enfermidades da alma. E essas enfermidades se apresentam através dessas manifestações. Primeiro mexe no físico, porque mexendo no físico, o ego, o espírito encarnado, ele vai notar, porque se mexeu no físico, não tem como não perceber. Se ficar só na esfera mental, muitas vezes passa despercebido. Mas quando mexe no organismo físico, nós somos tão materializados e precisa mexer no físico para que possamos acordar para a realidade do espírito. Nós vamos prosseguir trazendo ainda o pensamento de James Hollis, esse analista junguiano. O amadurecimento é inevitavelmente progressivas separações, qual é uma das quais podem provocar a ansiedade quando a pessoa deixa o que é familiar e vai em busca do desconhecido. É assim conosco, né? Nós somos espíritos presos a sistemas, às regras, né? Nós queremos aquilo que é familiar, a rotina nos domina. Se mudarmos a nossa rotina, se partimos para algo e não está sistematizado, e não está controlado externamente, nós já entramos em pânico. A ansiedade já domina o nosso ser, pois nós não gostamos, ou melhor dizendo, nós temos medo daquilo e nós desconhecemos. E aí eu ouvi de um irmão, uma certa vez,
E ele disse assim, a gente tem medo do que a gente conhece. E é uma verdade, né? Porque o desconhecimento é para o ego, mas o Espírito conhece. Nós temos medo de enfrentar as nossas próprias mazelas, as nossas próprias dificuldades. Então nós teremos sempre um controle, mas um controle externo. Quando esse controle externo não acontece, quando nós saímos do e é familiar para algo desconhecido, o próprio Espírito, ele ressente isso. Porque aí entra a grande responsabilidade, responder pelos nossos atos. Não tem receita, não tem um caminho pronto. A vida é dinâmica e nós precisamos ganhar essa maturidade, amadurecermos, desafiar, pois só errando nós aprendemos. Aprendemos também os acertos, mas como somos espíritos ainda tão inferiores no sentido da educação espiritual, nós aprendemos muito com as nossas falhas, os nossos erros, e aí nós vamos crescendo. Então não podemos deixar a ansiedade nos dominar dessa tal forma. Vamos prosseguir com o pensamento da benfeitora no livro Conflitos Existenciais. Ela nos diz assim: no inconsciente do indivíduo inseguro existe uma necessidade de autorrealização e não conseguida favorece-lhe a fuga pela ansiedade, normalmente produzindo desgaste no sistema emocional, por efeito gerando estresse no comportamento. Então, há essa busca da autorrealização. Nós queremos atingir a plenitude, nós desejamos no nosso íntimo sermos espíritos fraternais, nós desejamos ser espíritos benévolos, espíritos equilibrados, mas há uma insegurança, e essa insegurança por quê? Porque nós, intimamente, o nosso inconsciente, né, nos avisa, e nós temos muitas e muitas mazelas para depurarmos. E aí o ego não é aceitar isso, a pessoa não é aceitar. Então nós já vestimos a persona, a máscara, e nós já vestimos aquela máscara, já estamos evoluídos. Ou muitas vezes nós falamos assim, não, eu sou muito inferior, tenho muitas coisas ainda para trabalhar, mas no íntimo não sentimos isso. Nós já achamos que somos espíritos equilibrados, espíritos perfeitos. Não é bem assim, né? Nós temos muitas mazelas para trabalhar e precisamos deixar essas mazelas vir à tona, porque só ela manifestamos e nós vamos ter equilíbrio psíquico para vencermos essas mazelas. Vamos prosseguir com o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais. Ela nos diz assim: a terapêutica libertadora a iniciar-se na racionalização do tormento, trabalhando mediante a reflexão e a adoção do otimismo, de modo que lentamente a paciência e o equilíbrio possam instalar-se nas paisagens interiores. Então o caminho é esse, para que possamos atingir o equilíbrio. Nós sabemos que não é a razão e vai nos equilibrar, porque o desequilíbrio vem no inconsciente. Primeiro vem o inconsciente. O que se manifesta são os impulsos, as nossas tendências instintivas. Mas aí tem que entrar a razão. Nós devemos racionalizar o tormento, como nos diz a benfeitora. Precisamos perguntar, conversar conosco mesmo, por que eu estou reagindo assim? Por que nesses momentos eu se manifesto assim? Eu estou tão ansioso, tremendo, né? A respiração está ofegante, por esse medo em mim. Então precisamos racionalizar para que a gente possa reflexionar sobre essas enfermidades.
Daí em diante, a benfeitora vai nos trazendo no mesmo livro, e nós vamos ler e novamente, ela nos diz assim: as leituras edificantes, propiciadoras da renovação mental e emocional, a meditação induzindo a alma e o bem-estar, o hábito da oração e o cultivo dos pensamentos dignificadores são o oroamento do processo curativo para o encontro da saúde e da paz. E a benfeitora nos traz, nos lembra o Cristo. Então já nos ensinava Jesus, e devemos ser perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. A perfeição está em nossa alma, mas o desequilíbrio também se encontra na alma. E por que o desequilíbrio encontra na alma? Porque o Pai deixa nós, seres criados, experienciar. E através das nossas experiências nós transgredimos as leis de Deus, nós quebramos essas leis. E as leis estão escritas na nossa própria consciência, na nossa própria alma. E aí nós entramos em desequilíbrio. Então o desequilíbrio não é criado por Deus, mas pela própria criatura. Então nós precisamos buscar a perfeição e o equilíbrio. E só conseguiremos atingir o equilíbrio, como nos diz a benfeitora, renovando a mente e as emoções, meditando sobre as nossas próprias atitudes, buscando essa calma, essa serenidade, esse bem-estar em nós, buscando cultivar os hábitos da oração. E a oração não é um ritual, a oração é essa ligação da criatura com Deus, com o Criador. É buscar elevar o pensamento, a mente, os desejos ao mais alto, ao mais sublime. É cultivar os pensamentos e nos traz enobrecimento, pensamentos de fraternidade, de solidariedade. É evitarmos proliferar os pensamentos de maldade, de vingança, de crítica, de deboche, de ironia, e faz parte ainda da nossa personalidade desequilibrada. Nós precisamos entrar em equilíbrio. Quando vir o desejo da crítica, nós segurarmos a língua e nós visualizarmos que ali naquela atitude, naquele irmão, existe o Espírito Divino. E aí nós pararmos para pensar, né? E a atitude está errada, mas o ser espiritual é divino, precisamos olhar assim. Nós estamos chegando ao final de mais uma aula e nós, como sempre, agradecemos essa oportunidade e deixamos um grande abraço no coração de todos. E assim seja.